Bom, ontem foi 1º de outubro, foi uma data muito especial. Desde 1991 existe uma comemoração no dia 1º de outubro, que é o dia dos idosos, dia dos idosos, né? E a ideia da ONU, quando ela criou essa data, era conscientizar as pessoas de um maior cuidado com essa fase, né, da vida, de conscientizar as pessoas de que é sobre essa fase tão importante, né? A gente vai quebrar alguns tabus aqui, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que os grandes líderes, eles fizeram o seu legado, eles impactaram multidões na velhice. Eles demonstraram grande sabedoria, grande manifestação do poder de Deus na velhice, né? Então, e hoje nós vemos uma cultura a qual as pessoas olham para uma pessoa acima dos 60 anos, né, que é considerado idoso, olham para essa pessoa e desprezam muitas vezes, né? Existe uma cultura na qual se pensa que chegou essa idade, olha, já não tem condições mais de exercer algum cargo, já não tem condições mais de liderar, já é fraco, né, esquecido, e uma série de coisas que realmente isso é real, gente. Alguém aqui tem alguma dúvida dessa cultura que tem sido disseminada? É real isso, né? Infelizmente é real. E não é o que a gente vê na Bíblia. Não é o que a Bíblia fala, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre promessa. Porque quando a gente fala de vida, né, nós temos um propósito de vida. Todas as pessoas têm um propósito de vida. Eu, você, temos um propósito de vida. O Espírito Santo não nos trouxe aqui, nos colocou neste banco, para que a gente estivesse aqui ouvindo uma palavra bonita, né? Que mostrasse que eu estou no caminho certo, que eu vou ser salvo, vou embora, e lá fora eu sou mais um aí da sociedade. Não! Deus tem um propósito na minha vida. E para isso, para que eu acreditasse nesses propósitos, Ele então me deu promessas. E é interessante que o Deus que promete, Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus que cumpre. Ele é fiel. Então, não dá para transmitir aqui? Então, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que é fiel. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Para você que está aí nos assistindo pelas redes sociais, não esqueça de compartilhar, tá bom? Essa pregação, esse culto, você que ainda não compartilhou. Vocês que estão na igreja também, tá bom? Depois tire um minutinho, compartilhe, para que outras pessoas posteriormente possam também acompanhar, assistir essa pregação, tá bom? Vamos dar ênfase àquilo que realmente merece, que é a palavra de Deus. Você que está na tua casa também pode nos acompanhar, Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23, todo mundo achou? Amém? Vamos lá então. Diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus, Ele, sinceramente, é uma coisa até interessante, mas Deus, Ele espera que nós estejamos sempre prontos a esperar. É até meio... Mas Deus, Ele vai olhar para você e Ele vai acreditar que você vai depositar toda a confiança nele. Toda a confiança nele. Ele vai trabalhar isso através do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Porque Ele espera que você se agarre na esperança das promessas de Deus e viva uma vida de acordo com a vontade dele. Deus é fiel, gente.
E é interessante que existem muitas fases da vida. Pode passar, por favor? Se quiser me dar o controle. Viver é muito interessante, né? Deus não criou o ser humano para ter fases da vida até a morte, né? Não deveria acabar na morte. Nós deveríamos chegar então até uma fase onde nós estaríamos plenos de conhecimento, plenos de saúde, né? Plenos de bem-estar. É isso que Deus esperava de nós. Mas infelizmente o pecado ele nos trouxe então uma realidade diferente. Nós precisamos morrer. Mas Jesus resolveu esse problema quando morreu na cruz do Calvário para nos devolver o direito à vida eterna. Então não é o fim. Se não é o fim, todas as fases da minha vida são importantes. Todas as fases da minha vida são úteis para Deus. Na verdade é considerado o ser humano, é considerado que ele tem 4 fases da vida. Ele nasce, depois ele tem a fase infantil, na verdade são 5 fases. Ele nasce, aí tem a fase infantil, depois tem a fase da adolescência, que vai ali dos 15 até os 19 anos. Depois tem a fase da vida adulta, que está ali até os seus 40 anos. Depois tem a meia-idade, que é dos 40 aos 60 anos. E posteriormente, então, vem a fase que as pessoas chamam, idosa, que as pessoas estão idosas. Mas por que não olhar de outra forma? Por que não olhar? É interessante que eu queria até trazer uma nova ideia, porque a Bíblia, ela enaltece essa fase. Quando você vai pesquisar, eu fui pesquisar versículos da Bíblia que falam sobre esse tema, sobre a longevidade, sobre essa vida mais idosa. Você percebe que a Bíblia é repleta de versículos, repleta de história que enaltece essa fase da vida da pessoa. E isso é muito interessante, porque vai totalmente contra a nossa cultura. Então nós precisamos, na verdade, quebrar esses tabus, e nós temos que pensar diferente. Muitas vezes até o próprio idoso, até a própria pessoa acima dos 60 anos acaba internalizando isso. Quando eu estava ali meditando na palavra, para trazer a mensagem aqui, eu lembrei do meu pai. Meu pai, ele não queria parar. Ele era o primeiro a chegar na igreja, era o último a sair. Ele queria todos os dias ir para a igreja. Meu pai queria estar envolvido em todas as coisas, ele não media esforço. Meu pai é aquele homem que faça chuva, faça sol, ele ia onde tivesse que ir. E foi interessante que eu lembro que quando ele se batizou na igreja adventista, ele já tinha seus 70 e tantos anos, não é, Tamara? 75 anos quando ele se batizou. E ele queria trabalhar ainda, mas o corpo já não respondia. A mente dizia que ele teria que fazer isso, que ele gostaria no fundo do coração de fazer. Mas o corpo dele não respondia. Mesmo assim, havia todo o esforço. Sabe, você via esforço ali. Sabe, você via ali perseverança, esperança. Ele é um exemplo muito grande do que é ser uma pessoa idosa que ama Jesus, que não perdeu a esperança, que não perdeu a essência, sabe? E é difícil falar nisso, eu tenho até que mudar de assunto porque eu estou bem emotiva. E a Bíblia, ela fala sobre várias características da pessoa acima dos 60 anos. A pessoa que está na fase que pode se considerar uma pessoa longeva. Primeira coisa assim, que eu acredito, assim, quando eu olho uma pessoa idosa, eu olho para ela e eu vejo sabedoria. Sabe, eu vejo aquela pessoa que viu tanto da vida, conheceu tanto da vida,
que ela naturalmente se tornou sábia, ainda que ela não tenha nunca estudado, nunca ido para a escola, né? Ainda assim, o conhecimento que ela tem ultrapassa os limites e é incomparável, né? Você não tem como nem comparar nem com um jovem, por exemplo, que está fazendo uma faculdade. Não se compara, gente. O conhecimento ali que é sabedoria, que é um conhecimento de mundo, né? Uma mistura de vários conhecimentos ali e a aplicação correta na hora certa, porque sabedoria é isso. É uma mistura de conhecimentos e a aplicação de forma correta. Então, a pessoa que está na fase longeva, ela é muito capaz, perfeita, para te dar um conselho, né? Então, muitas vezes as pessoas, inclusive, desprezam o conselho de uma pessoa nessa fase e vão procurar até o conselho de um amigo, infelizmente. E também, a palavra de Deus diz lá em Levítico 19:32, gente, eu não vou ler, se vocês quiserem anotar, eu não vou ler esses versículos, porque senão vai demorar muito, tá? É só algumas características aqui que a Bíblia diz dos idosos. Eu peguei só 6, mas tem muitas. Dignos de honra. Diz que nessa fase eles darão frutos ainda. Diz que eles são abençoados. Muitos versículos falam disso, né? Que a longevidade é uma bênção de fato. Porque quem não quer ver os seus filhos, seus netos, né? Cuidar dos seus netos, né? Ver até os seus bisnetos com saúde. Quem não deseja isso? A longevidade é uma bênção. Ela é uma bênção. Ela não é um fardo. Devem ser respeitados. E isso, gente, a gente tem que pôr ênfase. A gente tem que fazer a diferença nesse sentido. Sabe? Não olhar para o idoso como aquela pessoa que está debilitada. Aquela pessoa que não tem condições. Ela ainda tem condições. Deus ainda quer usar você, não importa a idade que você tem. E outra coisa também, eles são dignos de obediência. A Bíblia diz que nós devemos obedecer aos idosos. Não está falando que é para obedecer os pais. Nesse versículo está dizendo para obedecer aos idosos. Todos, em geral. Isso é interessante também. É algo que a gente tem que pensar na educação dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu encontrei um versículo aqui em Joel 2:28 que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Vocês percebem aqui que todas as fases todas as fases estão aqui? Estão aqui. O Espírito Santo, ele está usando todas as fases. Ele usa todas as fases da vida humana. Amém. E eu achei interessante esse versículo, porque eu disse, pronto, está aqui. Então não existe limite para Deus, gente. Não existe limite de idade para Deus. E a partir daí, então, eu comecei a pensar em alguém que pudesse representar bem essa idade. Tem vários, tem muitos mesmos, muitos. Mas eu escolhi Caleb. Caleb, ele tem uma história muito interessante. Eu gostaria de ler com vocês lá em Josué 14, do 6 ao 15. Josué 14, do 6 ao 15. Josué 14, do 6 ao 15. Vamos lá, todos encontraram? Amém? Amém. Vamos lá então. 6, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti.
Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair e a ele como para voltar dele. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os aniquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os despossar, como prometeu. Versículo 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os aniquins, e a terra repousou da guerra. E é interessante, gente, que esse contexto todo se passou no momento em que Josué também era idoso, né? E ele estava ali, ele já estava numa idade avançada, estava terminando ali os seus dias de liderança, né? E ele resolveu então convocar aquele pessoal para determinar quais eram as partes que ainda não estavam ali, não tinham sido recebidas pelo povo como herança. Josué então estava determinando, distribuindo corretamente pelas tribos, né? Então, naquele momento ali, então, Caleb se levantou e falou: opa, peraí, só porque eu tenho 85 anos, quer dizer que eu não vou receber a minha promessa? Só porque eu esperei 45 anos e hoje eu estou aqui nessa idade, então eu não vou? Não. Ele se levantou e disse: assim como naquela época, eu estou tão vivo, tão forte, tão pronto para fazer o que deve ser feito, como naquela época. E é interessante que, como é possível, claro, a gente não pode comparar uma realidade daquela época, eu não faço nem ideia como seria, né, os 85 anos daquela época, mas eu acredito que a pessoa daquela... havia uma alimentação diferente, né? Havia uma qualidade de vida diferente, mas ainda assim, vejam, gente, ainda assim, a qualidade de vida da sociedade aumentou muito nos dias de hoje. Muito mesmo. Hoje não tem nem condições, gente. Eu vou falar para vocês, eu conheço muita gente que não... Você olha para a pessoa com 60 anos, 65, não dá para você considerar essa pessoa, né, idosa aos padrões da sociedade, gente. Porque a ideia de idoso hoje é uma ideia deteriorada. É uma ideia de... Vocês sabem do que eu estou falando para vocês? Até nem se encaixa, não dá nem para você dizer isso para uma pessoa hoje. Porque chega a ser até uma falta de respeito, gente. E isso é triste, porque isso é cultural. Eu acredito que deve ter sido porque há alguns anos atrás, eu acredito, vamos jogar aqui 100 anos atrás, a qualidade de vida era muito, muito inferior. E uma pessoa com 60 anos, ela tinha muitos problemas de saúde, muitos problemas ali, e até muitas vezes nem chegava nessa idade, porque não existiam muitas vacinas, e não existiam uma série de tratamentos e disponibilidade de médicos que tem hoje. Nós vivemos uma nova realidade. Então nós temos que rever essa forma de ver as coisas, de encarar
vocês. Sabe? Então, o que nós podemos tirar de lição em relação a Caleb? Coloquei aqui cinco coisas que são pertinentes ao nosso assunto, porque tem muito mais. Primeira, Caleb era sábio. Caleb era sábio. Ele era muito sábio. Ele esperou a hora certa. Ele não se precipitou. E isso é fruto do que, gente? Isso é fruto de maturidade, de vivência, de conhecimento de mundo que essa idade proporciona. Que a sabedoria está nesse povo, gente. O cara era sábio, ele esperou a hora certa para dizer aquilo, ele não se precipitou. Nós temos muito que aprender com eles. Nós temos muito que aprender. Então, ele esperou a hora certa. Uma outra coisa também que nós observamos em Caleb, eu esqueci de trocar, eu ia falar de Josué, como Josué. Na verdade, eu estava pensando se eu falava da parte, se eu pegava o lado do tratamento, como a pessoa tratava, ou como eu falava da própria pessoa. Então, eu estava indeciso, eu acabei não mudando aqui. Tá? Então, na verdade, é Caleb, tá? Tá bom. Então, ele era muito sábio. Outra coisa também que nós percebemos é que a longevidade é uma bênção. Vamos olhar lá no versículo 10? Vamos olhar o versículo 10? Vamos ler novamente? Versículo 10 do capítulo 14 de Josué. Diz assim: Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Desculpa, gente. Bom, o que acontece aqui? Ele encarava, ele entendia que aquela fase da vida dele era uma promessa de Deus. A longevidade era uma promessa, ele estava aguardando aquela promessa. Se aquilo chegasse quando ele tivesse 100 anos, ele acreditava piamente que aquela promessa de Deus, aquela promessa que quando Deus usou Moisés para dizer para ele que Deus honraria ele pela sua confiança em Deus, aquela promessa estava viva até o dia do cumprimento. Eu vou dizer para você, para mim e para você, sabe, que nós precisamos entender que nós devemos olhar para essa fase, gente, como uma bênção. Amém. Sabe, eu acredito que é um privilégio. É um privilégio. E mais do que isso, gente, existe um propósito nisso. Deus tem promessas para você nessa fase. Deus tem promessa para cada fase da vida, não é diferente para essa fase. E eu fico muito feliz em poder falar disso, gente. Porque pouquíssimo se fala a respeito diretamente dessa fase da vida. Então, eu tenho promessa. Todos têm promessa para cada fase da vida. Se você não morreu ainda, se você não descansou em Cristo ainda, é porque ainda tem promessas a serem realizadas na sua vida, amém? Amém. Espere em Deus, confie em Deus. E outra coisa também, lá no versículo 11, esteja sempre pronto a guerrear, não importa a idade, gente. Não importa a idade, a guerra é para quem está vivo. Amém. Sabe? E eu vejo que existe, infelizmente, nesta fase existem muitas pessoas que acabam ficando tristes, deixadas de lado, porque os filhos crescem, né? E aí os filhos, então, vão viver a sua vida, e o pai, a mãe acabam ficando sozinha, né? Os avós ali, e eles ficam ali sozinhos, até numa fase, né, de profunda tristeza, de depressão. Mas o que eu quero dizer para vocês dessa idade é que ainda há guerras a ser vencida. Ainda há desafios que você pode vencer. Não importa a fase. A fase da longevidade, que eu gosto de chamar assim, a fase longeva, essa fase, ela tem com certeza capacidade de guerrear. Sabe por quê, gente? Porque a Bíblia diz
com sangue. Sabe o que quer dizer isso? Não tem a ver com braço, não tem a ver com força. A guerra do cristão é espiritual. E aí, todas as fases da vida estão inclusas. Você ainda é importante para Jesus. Amém. Nunca duvide disso. Olhe para Caleb, olhe para Abraão, olhe para Josué, olhe para Moisés e tantas outras, uma lista gigantesca de homens que fizeram a diferença nessa fase. Uma outra coisa também, sua força vem de Deus. Agora eu quero que vocês leiam o versículo 12. Versículo 12 do capítulo 14 de Josué, diz assim: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Ele tinha plena consciência, e aqui a gente está falando de força física, gente, né? E ele tinha plena confiança de que de alguma forma Deus usaria ele para conquistar aquela promessa, gente. Eu vou dizer para você que eu não sei qual que é a sua dificuldade. Vamos abrir geral agora. Eu não sei qual que é a sua dificuldade de vida. Eu não sei o que está te impedindo aí de viver essa promessa de Deus que você sente no teu coração, porque Deus coloca no nosso coração aquilo que Ele sonha para nós. Eu sempre falo para Deus assim, eu falo, Deus, eu olho a lista dos meus sonhos e eu falo, Senhor, não dá tempo, é muita coisa, né? E eu olho para aquilo e falo, Senhor, se tiver alguma coisa aqui que não é tua, que não veio de ti, algum desejo aqui que não é teu, então o Senhor tire do meu coração. Aqui dentro eu quero os seus sonhos. Amém. Eu quero os teus propósitos no meu coração. Amém. Sabe? E quando nós temos os propósitos de Deus em nós lutamos com a força dele, nós buscamos a força dele. Não tente, muitas vezes a gente desanima porque já não tem mais força. Eu não estou falando isso para o idoso, eu estou falando isso para todas as fases da vida. Muitas vezes você já tentou tudo, mas seu filho continua lá fora, no mundo. Muitas vezes você tem orado, você tem clamado, mas aquilo que você tem pedido não aconteceu ainda. Eu vou dizer para você que Caleb nos ensina algo muito especial. Que se você está vivo, é porque a sua promessa ainda está viva. É porque Deus ainda vai realizar a sua promessa. Confie em Deus, amém? Amém. Continue confiando até o fim. A sua força não vem de Deus. Não importa se as suas forças se esgotaram, se parece que você não tem mais ânimo para nada, clame a Deus e peça a força dele. E sabe o que aconteceu aqui? Deus levantou alguém. Deus usou Caleb. E Caleb talvez não guerreou, talvez ele não tenha guerreado, mas ele levantou o exército que ia guerrear. Né? Ele propôs com sabedoria, não sei se vocês conhecem a história, dar em casamento a filha dele para aquela pessoa que então vencesse a guerra. E um homem então se pôs à disposição para liderar aquela guerra, para liderar aquele exército, e eles venceram. E esse homem então acabou se tornando depois Otiniel, se tornando o líder depois de Josué. Olha que maravilha, gente. A gente vai falar sobre isso, não vou falar agora ainda. Então, outra coisa importante também, isso, gente, é o principal aqui. Nunca deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Sabe, Caleb tinha 85 anos, ele não parava de sonhar, ele sonhava. Deus prometeu, o teu Deus é ilimitado, o teu Deus é maravilhoso. Sabe, aquilo que ele prometeu para você, ele quer cumprir. Talvez você precise ser um pouco mais ousado como Caleb. Talvez você precise ter um pouco mais de confiança em Deus, mesmo ali sem forças, porque às vezes você olha o cenário e você diz assim, eu não posso com essa situação, mas o seu Deus pode. Amém. Continue sonhando, não
viver. Então, o que motiva alguém é o seu sonho. Sempre sonhe. Deus espera que você continue sonhando. E mais do que isso, tome atitudes. Seja corajoso, seja ousado se for preciso. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém. O tempo, ele é um instrumento de Deus, gente. Ele é um instrumento de Deus para quê? Ele não é uma maldição. Ainda que o pecado tenha tornado essa situação que nós vivemos real hoje, ainda assim o tempo é bênção de Deus. Primeiro porque o tempo ele nos aperfeiçoa. A gente precisa de tempo para poder aprender coisas. Eu não posso aprender tudo de uma vez, eu preciso de tempo para me aperfeiçoar. Então o tempo me permite me aperfeiçoar nas coisas que Deus espera que nós nos aperfeiçoemos. Não perca tempo com aquilo que não é importante para você, não é importante para o reino de Deus, não é importante para glorificar o nome de Deus. Então o tempo aperfeiçoa, ele molda. O tempo molda a pessoa, gente, que não é moldada por Deus, ela não é capaz de liderar, ela não é capaz de aconselhar, gente. Não dá. Entende? Ela precisa ser moldada, aperfeiçoada com o tempo, para que ela tenha condições de liderar com perfeição. Então, teoricamente, quanto mais longevo, mais sabe para liderar. Vocês não concordam comigo? Mais sabe para liderar. Então não é aquilo que a nossa cultura nos ensina, a nossa sociedade nos ensina. Não! Essa fase, ela tem muito valor. Primeiro porque o nosso trabalho é espiritual. Então a sua força está em Cristo. Não importa a fase da tua vida. Certo? Então logo, qualquer idade que você tenha, em qualquer idade, Deus te chama para ser bênção. Amém? Outra coisa também, ela traz maturidade. Sabe, você acaba pensando antes de falar. Não estou falando de maturidade no sentido genético, científico, né? Não, mas maturidade no sentido de ter mais vivência, sabedoria. Outra coisa também, o tempo prova as intenções, gente. Agora eu digo para vocês, olhe para o lado, para o teu lado esquerdo e para o teu lado direito. Olhe para frente, olhe para trás e pense o seguinte: quantas pessoas que você conheceu alguns anos atrás não estão aqui? O tempo prova as intenções do coração. Então o tempo é útil para Deus. Você consegue perceber? O tempo é uma bênção para mim. Porque eu consigo medir o quanto eu estou disposta a servir a Deus. O quanto as pessoas estão inclinadas ou não a Deus. O tempo é útil, gente. Ele é útil. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Não importa que fase da tua vida você está. Todos têm promessas. Em todos o Espírito Santo quer trabalhar. Porque, como eu disse a vocês, a força vem de Deus. Porque nós lidamos com questões espirituais. Então, ainda que seja se arrastando, ainda nos dias tristes, ainda quando você estiver desanimado, não importa. Porque não perde a força só o que é idoso, não. Tem jovens aí que já estão para lá de Bagdá, né? Como diz o ditado. Então, a realidade é essa. Então, eu quero dizer para você hoje que tudo isso, todas as fases da vida têm um intuito: formar você para um legado. Sabe o que é isso, gente? Legado? Legado é o que você deixa quando você partir. Quanto mais tempo você viver, mais oportunidade você tem de formar um legado. Um legado para a tua igreja, um legado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus vizinhos, para todas as pessoas, para a sua família e todas as pessoas que estão à sua volta. Todas as fases da sua vida é um momento para o legado.
Todas as fases. Então todas elas são importantes, gente. Nunca esqueçam isso. Olhe sempre para a fase longeva como uma bênção e como alguém extremamente útil e até mais útil do que eu, do que você, que tem menos de 60 anos, para a obra de Deus. Porque na verdade a capacidade não é humana, não depende da carne, a capacidade depende de Deus, amém? Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe os nossos idosos da nossa igreja, que são uma bênção, que trabalham muito para Deus, que são um exemplo para as nossas vidas.